Porém, havendo o Senhor Deus criado o planeta Terra e todos os animais que andam pela superfície da Terra, no livro de Gênesis, capítulo 2, em diante, até o 18 em diante, o capítulo 18 em diante, né? Ou seja, versículo 18, capítulo 2 em diante e versículo 18 em diante. O Senhor toma a ideia de trazer a existência, né, de um jardim de paraíso celestial, o jardim do Éden. O Senhor criou um jardim especial, porque havia o intuito do Senhor de formar o homem. Então o Senhor Deus criou um jardim que tinha todos os tipos de frutos sobre a face desse jardim, de todas as espécies de frutos, de forma que qualquer habitante pudesse viver dos frutos produzidos no jardim do Éden. O Senhor criou um jardim. E nesse jardim o Senhor colocou Adão. Então o Senhor Deus usou o barro, o pó, o barro, e fez um boneco de barro e fez conforme a semelhança de Deus, com a aparência da fisionomia de Deus. Por isso o Senhor Deus disse, né, para o Espírito Santo e para Jesus, que era o Verbo, e façamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Ou seja, tomou a decisão de fazer o homem parecido com ele. Porém, o homem era parecido com ele, só não tinha, né, o conhecimento do bem e do mal que Deus tinha. O homem era sábio para se alimentar, sábio para cuidar dos animais, até mesmo para dar o nome a cada animal. Porém, não entendia o que era pecado, porque até então não havia pecado no Jardim do Éden. Mas o inimigo já estava ao redor. Aquele que até então foi expulso do paraíso celestial e foi lançado para a terra, Satanás e os seus anjos. E ele não veio senão para roubar, matar e destruir a raça humana, destruir a carne, destruir a esperança da alma, tirando do homem o direito da salvação. Então o Senhor criou do pó da terra, né, o homem, a sua imagem, a sua semelhança, e o Senhor assoprou em suas narinas um fôlego de vida. E o homem veio se tornar alma vivente. Começou a respirar. Os seus órgãos de barro viraram carne, coração, rim, fígado, intestino, vesícula. Os ossos, os nervos, tornaram a ser vida vivente. E o que poderoso, que maravilhoso é esse Criador, que milhões de seres humanos não dão a mínima, não querem venerar nem adorar. O único que é digno de honra e de glória e de poder, ninguém mais na face da terra é digno da tua fé, da tua devoção, a não ser aquele que te deu a vida, dando a Adão e também, consequentemente, dando a ti, através do ventre da tua mãe. Você saiu das entranhas da sua mãe, das entranhas do seu pai, e o Senhor deu fôlego de vida aos órgãos de existência humana através
de uma mulher. Deus deu alma vivente para que nascesse um bebê no corpo humano. E mesmo assim ele não é valorizado. Preferem seguir os ensinamentos de Satanás, mas não querem o ensinamento do seu Criador. Então, estava no jardim do Éden, criado, né? Adão deu nome a todos os animais quadrúpedes, animais que voam, os répteis e os animais marinhos. Adão deu o nome para cada um dos animais, para cada animal. E notando Adão que cada animal tinha sua companheira, né? O pássaro, né, tinha a sua pássara, o boi tinha, né, a novia que era dele. Cada animal tinha o seu parzinho. Porém, para Adão não tinha. Adão era sozinho, era só ele. Porque a verdadeira intenção do Senhor não era que se multiplicasse os seres humanos na face da terra, mas apenas cultivasse aquele lugar e tivesse alguém para cultivá-la. Porém, como um homem carnal, né, iria viver num paraíso sozinho. Então o Senhor Deus, vendo que Adão se encontrava contristado, triste, sozinho, sentindo falta de alguém ao seu lado, o Senhor fez cair pesado sono sobre Adão e tirou uma parte de sua costela e formou da parte da costela uma belíssima mulher, para que o homem não fosse sozinho, mas tivesse uma ajudadora, uma esposa, uma amiga, uma companheira, alguém que ele pudesse compartilhar os seus sentimentos, né? O seu amor e o seu afeto, para ambos adorar a Deus, glorificar a Deus e obedecer a Deus em tudo o que o Senhor pedisse que fosse obediente. E o Senhor disse a Adão e Eva: de todos os frutos dos jardins comereis livremente, porém da árvore do bem e do mal, desse não comereis, pois certamente o dia que comeres desse fruto, morrerás. Ou seja, não iria morrer imediatamente, porém não viveria mais eternamente. Perderia o direito de viver eternamente como Deus. E vendo o Senhor Deus que o homem precisava de uma companheira, lhe deu uma companheira. Porém, com o tempo, essa companheira foi induzida pelo inimigo, por Satanás, pela serpente, para desobedecer à ordem do Criador. Pois estando ela perante a árvore do conhecimento do bem e do mal, Satanás disse: é certo que não morrereis. Satanás incorporado numa serpente, numa cobra, a cobra conversando com Eva, pois Eva era inocente, não compreendia quem falava e quem não falava. Eva era inocente. Então a cobra disse, incorporada por um espírito satânico de Satanás: é certo que não morrereis, porque do dia em que comeres desse fruto, sereis conhecedores do bem e do mal, e sereis semelhante a Deus, conhecedores do bem e do mal. E ambos se abrirão os seus olhos, vindo aí
a primeira desobediência de Adão e Eva para com Deus. E a morte espiritual eterna, não existiria mais a vida eterna para a carne. Uma morte repentina para o seu corpo, não vivendo mais eternamente, mas morrendo por causa da mentira, por causa da desobediência ao Criador. Com Deus a coisa é super importante. Deus detesta quem é desobediente a Ele. E até nos dias de hoje são assim, né? Desobediente a Ele. Acompanhe aí que nos próximos vídeos falaremos de mais assuntos.